Mensagem do céu. Mensagem do céu. Vamos lá, meus amores, vamos lá. Mishlei, curso de provérbios, não é? Vamos lá, queridos. Cansadinha aqui, tenham paciência com a Cel, mas a gente vai ter que descansar. Antes ainda do Pêssar, a gente vai descansar, não é, queridos? Olha só, versículo 20. Prata selecionada é a língua do justo. O coração dos perversos vale muito pouco. Essa tradução que para a gente chegou de uma maneira não tão divergente, não é? Mas eu vou ler aqui para vocês, na revista atualizada: a prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. A língua, queridos, aqui ela vai apontar para o diálogo que não é um diálogo com o outro, mas um diálogo interno. Esse diálogo interno é com Mashiach e Yeshua, é aquele tipo de diálogo que a gente precisa sempre ter. Senhor, eu devo falar isso? Queridos, eu vou até contar isso aí que aconteceu essa semana. Eu estava orando por uma pessoa e eu tive uma visão clara que a pessoa tinha entrado num pecado grave, um pecado contra o corpo, não é? E naquele momento me deu uma vontade louca, queridos, louca vontade de entrar em contato com a pessoa e falar para a pessoa: olha, você quer me contar alguma coisa? Porque a gente quer, às vezes, queridos, salvar a pessoa com as próprias mãos, como se fosse possível fazer isso, né? E na hora que me veio aquele ímpeto, queridos, era insuportável, eu estou falando sério, parecia que a gente estava... sabe quando a pessoa está viciada, né? Que precisa. Pois é, eu estava daquele jeito, não é? Eu falei, não, eu uma pessoa também que eu amo muito, e eu falei, olha, eu vou entrar em contato, e a Ruach HaKodesh falou, você não vai entrar em contato, não faça isso, não é? E naquele momento eu me aquietei, mas eu compreendi que essa intenção que nós temos às vezes até de ir atrás de alguém, de falar alguma coisa quando o Eterno fala conosco, mesmo que o Eterno tenha mostrado para a gente alguma coisa, nós não podemos falar, queridos, sem que Ele mande a gente falar. Isso não é simples. Então, quando fala da prata selecionada, é porque a coisa é certa, mas eu não posso falar, eu não posso ir lá e atrapalhar o que o Eterno está fazendo na vida dessa pessoa. Só Ele sabe o que Ele está fazendo na vida dessa pessoa, não é? E é por isso que o Eterno não fala com clareza para a gente as coisas, para a gente não interferir no curso da vida de outras pessoas, não é? Nós não podemos interferir no livre-arbítrio das pessoas, não é isso que Ele nos chamou para fazer, não é? A língua, ela aponta esse diálogo que a gente tem internamente, essa reflexão que nós fazemos junto a Ruach HaKodesh, a Ruach de Mashiach e Yeshua, a Ruach que vai nos trazer as palavras do Eterno, e aí nós alcançamos o entendimento. O tzadik, que é chamado aqui o homem íntegro, o homem justo, ele pensa sobre a tzedek, que é a retidão e justiça, ou seja, olha, isso aqui é correto eu fazer isso, é correto eu trabalhar com essa questão, é correto eu agir dessa maneira, é isso que o Senhor espera de mim, não é? Então, não adianta, queridos, a ponderação sobre tudo isso, somente nós poderemos juntamente com a Ruach HaKodesh. Tudo bem, queridos? Então vamos lá, vamos ter entendimento sobre esta segunda parte mais complexa. Os tolos, não é? O perverso, que é tratado da mesma maneira, tem um coração que vale muito pouco. Porque, queridos, a prata escolhida nós guardamos dentro do nosso baú de tesouros, vamos dizer assim, né? Que é o nosso espírito. Essa prata escolhida, ela fica lá dentro e nós vamos dar, queridos, nós vamos dar essa prata escolhida. Cada vez que nós damos alguma... É muito interessante esse conceito, queridos, que o Eterno me ajude a passar para você. Todas as vezes que a gente tem uma orientação do Eterno como essa, não fale, não vá lá.
eu ganhei uma prata escolhida do Eterno, tá guardada dentro de mim. Mas num dado momento, ele vai mandar eu usar com alguém isso que eu ganhei. Ele não me dá para eu acumular. Ai, ai, ai. Então, assim, quando eu encontrar a pessoa devida, que deve receber esse conhecimento, a instrução devida, que vai procurar por essa instrução devida, não que eu vou me intrometer na vida do outro, que nem me falou nada, né? Mas eu vou pegar essa prata escolhida e vou dar para a pessoa. Essa prata escolhida, ela não fica nos meus depósitos. Mas todas as vezes que eu der essa prata escolhida, eu vou acumulando tesouros no céu. A coisa é muito impressionante, não é, queridos? Então, assim, todas as vezes que não que nós façamos isso com essa intenção, mas que o Eterno tenha misericórdia de quem pensa dessa maneira, não é? Mas, assim, o Eterno não fica devendo nada a ninguém. E aí o que acontece? O coração dos perversos não tem essa prata escolhida lá dentro. Quando uma pessoa vir falar com, por exemplo, uma pessoa que está com o coração pervertido, aí vem a pessoa, está com problema com o marido, e vai falar lá com a pessoa, e a pessoa vai falar, você tem que separar dessa pessoa. Ela vai dar uma coisa sem valor nenhum para o outro. E ela também decresce, acumula sobre ela o peso do pecado. Essa pessoa, ela deixa de ter o peso da Hesed, da graça, da bondade, da justiça que vem do trono do nosso Pai sobre nossas vidas, e passa a ter outro peso, que é o peso da iniquidade. E ela vai acumulando essas coisas sem valor nenhum dentro dela. E ela fica cheia daquilo, porque quando se dá um mau conselho, a pessoa não deixa de ter o peso dentro dela. A pessoa só contamina o outro. E o outro passa a ter também esse peso. Passa a ter um peso de iniquidade dentro de si. É muito interessante esse conceito judaico, queridos. Ou seja, para aquele que tem a prata escolhida, ele é rico. Ele vai acrescentando dessa prata, mas ele vai dando. E acontece que ele vai sempre recebendo. Sempre que ele recebe do Eterno, ele sempre vai ter riquezas para dar para alguém. Mas aquele que é maligno, ele acumula, vamos dizer, uma peça enferrujada de ferro. Ele se torna um ferro velho. Ele se torna uma coisa que aquela peça não tem nem valor nem para fazer um peso em cima de um papel. E ele acumula aquilo, e quando ele fala com o outro, ele não perde aquele peso. Ele dá para o outro, e o outro também vai ter esse ferro velho dentro de si, acumulado, mas não tem nenhum mérito perante o Eterno, e sobre ele é acumulado o peso da iniquidade. É impressionante isso, queridos. É impressionante. É muito importante para nós termos esse entendimento, porque os nossos corações ou são ricos para o bem, ou são que eles não valem nada, queridos. O único valor que tem é o próprio coração para ser resgatado. E aí a Ruach vai ter um trabalho imenso para tirar todo o ferro velho do terreno, não é, queridos? Senão vai plantar como? Como que vai plantar boas coisas nesse coração cheio de ferro velho ali, não é? Contaminante. Vamos lá, queridos. Versículo 21. Os lábios do justo alimentam a muitos. Que coisa, né? Eu estava tratando do conceito aqui, ele segue com esse mesmo conceito. Mas os tolos morrem pela ausência de um coração autodisciplinado, um coração que tenha disciplina. Na nossa tradução para o português ficou: os lábios dos justos apacentam a muitos, mas a palavra do original é alimentar, é dar de comer. Sendo claro, quando Mashiach fala para a gente, quem vir a mim jamais terá fome e não mais terá sede. Ou seja, Mashiach ainda vai trabalhar nessa dualidade, que não é somente a fome. Eu posso matar a fome, mas eu não posso matar a sede de uma pessoa. Eu posso orientar uma pessoa a se fortalecer, a encontrar o caminho da verdade. Mas o preencher da Ruach HaKodesh é uma escolha da pessoa. E se essa pessoa receber essa água da vida,
do seu interior fluirá rios de água viva. Isso não quer dizer que alguém possa beber de mim, mas pode se alimentar com aquilo que eu digo, como todos os dias nós estamos aqui para fazer a vontade do nosso Pai, de trazer para você essa reflexão. É muito interessante, porque Mashiach é a água da vida. E a partir do momento que eu apresento a você Mashiach, ele vai saciar essa sede. Ele é que vai fazer isso. Mas eu posso alimentar as pessoas por meio da minha própria vida. Eu posso trazer o alimento verdadeiro para o coração das pessoas. E há pessoas que trazem o alimento envenenado. Então, por exemplo, por isso que o Eterno diz que se uma pessoa pegar um desses preceitos, do menor que for, e ensinar aos pequeninos esse preceito de um modo errado, essa pessoa vai responder pelo que ela fez. Um pequeno preceito que ela ensinar aos menores dos pequeninos errados. Eu acredito que as pessoas não têm o entendimento da responsabilidade que é apresentar a palavra do Eterno perante outras pessoas, não é? Então, queridos, é muito importante que você entenda que você tem na sua própria vida o potencial de tirar a fome de outras vidas, tá bom? Então é por isso que muitas vezes a gente começa a falar da palavra para alguém e a pessoa quer ouvir, a pessoa quer ouvir, a pessoa quer ouvir, porque ela tem fome, mas a sede, queridos, é mais profunda. A sede, ela permeia todo o organismo de uma maneira bastante intensa. Lembre-se você que nós somos aí mais de 60 e poucos % de água no nosso organismo, e esse preencher só Mashiach e Yeshua, por meio da Ruach HaKodesh, pode fazer nas nossas vidas, e Ele quer nos preencher em todas as lacunas da nossa vida. Eu acho bastante interessante isso, porque a comida, nós podemos ficar aí, uma pessoa saudável, ela consegue ficar, não é? 30 e poucos dias sem se alimentar, mas sem beber, mesmo sendo saudável, não suporta mais do que 5 dias, dando a necessidade que nós temos de ter Yeshua continuamente em nós, nos preenchendo, trazendo essa vitalidade que eu e você precisamos tanto, não é? Há palavras a palavra que é colocada aqui, lábios, não é? Agora, ela não é o diálogo interno. O primeiro que nós vimos no versículo 20 coloca sobre esse diálogo interno, mas nessa segunda já se trata do diálogo que nós temos com outras pessoas, que é quando você começa a falar com a pessoa e a pessoa está com fome, ela está faminta, ela precisa daquele alimento, não é verdade? E esse diálogo com outras pessoas tem referência ao teu conhecimento, à informação que você recebeu, que você adquiriu, uma boa informação. Então, mesmo numa conversação normal, sem que tenha um pensamento profundo, enfim, quando existe uma pessoa que é tzadik, que é uma pessoa que tem um comprometimento com as coisas do Eterno, ele não vai falar palavras vãs, ele não vai falar palavras que não edifiquem, mesmo que seja uma conversa do cotidiano, queridos, mesmo que seja uma conversa do cotidiano, vai ser algo que produza alimento sempre. É uma coisa bastante importante isso. Não importa onde nós estivermos, nós estamos realmente destinados a edificar, alimentar as vidas, não é? Então, o tzadik, ele acaba sendo essa fonte de alimento para a vida de outras pessoas. O conhecimento dele é poderoso para alimentar outras vidas no caminho, na direção do Todo-Poderoso, não é? Ao contrário, não é? Nós vamos ter os tolos que morrem por causa da ausência deste coração pronto para receber. Ele vai pegar uma informação e vai rir dessa informação, vai fazer... Não consegue perceber que o alimento está diante dele. E vai fazer caso daquilo, vai criar problemas. O tolo vive criando problemas, queridos. O tolo vive criando problemas. O tolo é cheio de mimimi. O tolo tudo magoa, tudo para ele é difícil, não é? O tolo vive cansado, não é? Das coisas do Eterno, não pode nos serviços,
não pode fazer as coisas, não pode. O tolo nunca pode nada, não é? E se você falar alguma coisa para um tolo, meu amigo, você pode arrumar uma encrenca para o resto da sua vida, não é? Então, queridos, o tolo ele tem um coração que existe ausência de espaço para receber o alimento verdadeiro. Ele se farta daquele ferro velho e ele fica naquela mesmice, e para ele é uma rotatória onde ele continuamente continua trazendo metais enferrujados para dentro do seu próprio depósito. Morrem pela ausência de um coração disciplinado. Não conseguem reconhecer o bem, mesmo estando diante deles. Pelo contrário, se puder destruir aquele bem, ele vai destruir. É impressionante. Queridos, eu quero trazer para vocês a tolice que existe hoje sobre a Terra. Estava falando hoje de manhã no aconselhamento. Queridos, quem poluiria de sã consciência o ar que respira, a água que bebe, a terra que planta, os alimentos que come? Quem faria isso em sã consciência? Me diga, quem poluiria o mar em sã consciência? Quem de nós, queridos, se a gente fosse instruído por pessoas que não estão nessa categoria de trabalhar para a morte, quem de nós, queridos, em sã consciência, poluiria o ar, a água, o mar, a terra e alteraria os alimentos que come, né? Ontem ainda eu estava estudando sobre o Eterno algum tempo atrás. Queridos, o que o Eterno fala para nós, eu estou compartilhando o que o Eterno fala para nós. Você vai e fala com ele, pergunta para ele se isso é verdade. Não fica acreditando no que eu estou falando assim. Vai lá, pergunta para ele se é verdadeiro, não é? Eu tenho feito estudo por causa da resistência nossa a antibióticos, não é? Vai estudar, vai procurar saber se é verdadeiro. O Eterno, um tempo atrás, falou pra gente sobre essa carne vermelha que é disponível a todos, não é? E eu fui ler ontem uma questão científica, não é? Um estudo, e nesse estudo científico dizia que o maior vilão com relação à nossa resistência a antibióticos é a carne vermelha. Por causa que os bois recebem muito antibiótico para o seu desenvolvimento. Ou seja, os bois não recebem antibiótico porque eles estão doentes. Eles recebem antibiótico como prevenção, queridos. Não importa se eles vão ficar doentes ou não, eles recebem. E a carne kosher, vocês sabem, ela é extremamente cara. E aí eu até falei com o Senhor sobre isso, porque eu falei, Senhor, até que ponto que eu posso dizer que essa carne também não é tratada dessa maneira, do jeito que as coisas estão corrompidas, não é? Não que eu estou duvidando do selo do rabinato, não é isso. Mas assim, queridos, o mundo está numa condição, imagina só, você é resistente a antibióticos, não é porque você tomou muito antibiótico, é porque você continua tomando antibiótico todos os dias, queridos. Cada vez que a gente come uma carne que foi trabalhada por meio de antibióticos. Que o Eterno tenha misericórdia das nossas vidas, viu, queridos? E aí vai pro porco. Pro porco não, queridos. Pelo amor do Todo-Poderoso. Nem quero falar sobre ele, né? Porque é um alto índice de contaminação também. Mas aí vai no caso do frango. O frango, coitado, é trabalhado com a quantidade de hormônios, queridos, que a gente come lá um filezinho de frango e consegue ganhar não sei quanto de peso, não é, queridos? Tá difícil a nossa vida aqui na Terra. O negócio é plantar uma hortinha, ter os franguinhos lá no fundo do quintal, não é? É claro, eu não vou matar os franguinhos, queridos, eu não consigo fazer isso. Também tem essa, né? Tem de ter alguém com coragem para fazer isso. Ô Santo de Israel, eu vou morrer de fome com os frangos lá andando no quintal, viu, queridos? Eu tenho muita dificuldade para isso. Mas o impressionante, queridos, é que o coração de tolos que dirigem esse mundo tenebroso está fazendo isso. E não é à toa que eles querem ir para Marte, não é? Eles querem ir para Vênus, para qualquer lugar, porque aqui, certamente, a herança deles não poderá viver de acordo com a contaminação total que foi feita sobre esse planeta.
Olha só, versículo 22. A bênção do Senhor traz riqueza e ele não acrescenta nenhum sofrimento com ela. Na sua tradução vai estar: a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz nenhum desgosto. E aqui está o nome do sagrado. Tá bom, queridos? Aqui está o nome do sagrado contido nessa frase. Essa riqueza, queridos, que o Eterno traz para nossas vidas, primeiramente a Torá, não é? A pessoa tem o conceito dentro da Torá e aí as bênçãos virão sobre a vida dela e a alcançará. Só que as bênçãos que vêm sobre a vida deste homem não traz tormento. Não é aquela bênção que a pessoa vai ficar, sem dormir, sem uma série de coisas. Eu estava ontem ouvindo uma pessoa, eu vou conversando, não é? Mas eu também vou ouvindo, não é? E ali estava uma pessoa ontem conversando comigo e a pessoa dizendo que não vou dar o nome aos bois, né? Mas disse que um homem muito rico tinha contratado um grupo de pessoas para fazer a segurança dele, para trazer os recursos em espécie para casa. E essas mesmas pessoas que ele contratou foram as pessoas que passaram as informações para bandidos ir lá e roubar a vida dessa pessoa, um imigrante, não é? Então, queridos, eu estava ouvindo aquilo, eu falei, meu Senhor, eu fiquei tão indignada. Imagina você contratar o serviço de uma pessoa e você paga para aquela pessoa, não é? A gente passou isso também na outra sinagoga que nós estávamos, não é? Era contratada uma moça para limpeza e essa moça trouxe outras duas pessoas, sem informar nenhuma conexão, é claro, que veio visitar a sinagoga. E essas duas pessoas foram lá somente para ver a vulnerabilidade, para poder entrar e roubar. Uma pessoa que era paga, queridos, para fazer o seu serviço, para fazer o seu trabalho. Então, queridos, com o Eterno, com a gente, nós temos de ter sempre o seu conselho. Nós não podemos agir inocentemente, queridos, com as pessoas, achando que elas são inocentes para com as nossas vidas, porque nós não faríamos mal, não é? Aquilo que o Senhor confia na sua mão, na sua vida, tem que enriquecer e não trazer tormento, não é? Eu sou completamente contrária a qualquer ostentação, completamente contrária. Primeiro pelo consumo, não é? Quem me vê pensa que eu ando uniformizada, porque as minhas calças que eu uso no meu cotidiano foram todas feitas pela Artcraft, não é a Sun que fez minhas calças. E as blusinhas que eu mais amo andar são 100% algodão, que também foram feitas pela Artcraft, não é? Então a Sun também está por trás das blusinhas, porque, queridos, quem olha para mim pensa que aquele é meu uniforme. Eu já cheguei a falar que é uniforme mesmo. Então eu tenho várias blusinhas cor-de-rosas e várias calças pretas. A Sun se cansou, me fez umas azuis agora, não é? Acho que nem ela aguentava mais me ver com as calças pretas. Mas, queridos, eu sou totalmente anti-consumo. Se depender de mim, queridos, eu vou andar com aquela minha roupa até acabar. Aliás, as primeiras que eu ganhei da Sun abriram, né? Porque a gente faz caminhada, faz os exercícios, abriram justamente no meio das pernas. E eu fui lá e costurei tudo do meu jeito. Não foi do jeito da Fátima, que a Fátima costura muito, 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 muito bem, não é? Mas eu costurei do meu próprio jeito e as minhas calças vão muito bem, obrigado, né? Então, queridos, não é nada contra você que tem uma mentalidade de consumo, nada contra. Mas eu sou completo. Olha, se o meu marido esperar que eu vou pedir, claro, às vezes tem uma celebração, eu fico triste que eu não tenho uma roupa adequada para ir, às vezes eu fico triste porque eu não tenho mesmo. Mas assim, o casamento do Ilquias, nosso Senhor, eu acho que eu coloquei umas 4 roupas ali, né? Para ver se me servia alguma coisa. Queridos, a velhice chegando, o peso parece que vem acompanhado com a velhice, né? E ali o meu marido falou, querida, você precisa ter alguma roupa diferente para esses eventos. Mas, amados, só de pensar em gastar para isso, para quê, queridos? Para que eu vou fazer um negócio desse, né? Então, as roupas que eu tenho são tudo ganhada, a maior parte delas, ganhei com classe. Algumas são classuda, né? Que eu ganhei lá de algumas pessoas que gostam de fazer coisa do melhor estilo,
não é? E agradeço ao Eterno pela vida deles, não é? Mas se depender de mim, queridos, olha, meu marido pode ter os bens que ele tiver na vida dele, que o Eterno o abençoe ricamente em nome de Yeshua. Eu, honestamente, eu tenho muita dificuldade de gastar. Para uma pessoa ter, ela não precisa demonstrar o que ela possui. Ela pode muito bem ser uma pessoa humilde e apresentar diante do Eterno o seu cuidado, a sua guarida. Eu até falei para o meu marido, falei, amor, se ele tivesse ido sozinho buscar isso, ninguém soubesse, ninguém ficasse sabendo, talvez ele não tivesse passado por uma situação como essa. Então esse mundo está muito, muito, muito complicado, não é, de lidar. Que o Eterno nos ajude diante de desafios que são realmente maiores do que nós. É importante você entender que se você tiver o Eterno na sua vida, as riquezas vêm para você, assim como a borboleta pousa sobre aquele que não está caçando ela, não é? Mas aquele que deseja ficar rico, aquele que deseja os bens de qualquer maneira, esse também vai correr atrás das borboletas, mas jamais vai conseguir apanhá-las. É importante você entender que o favor de Hashem é que nos enriquece. E por causa desse favor, nós não somos atormentados. Que bênção, não é? Está dando 3 versículos por dia, queridos. Está difícil a nossa vida, mas vamos ver se a gente consegue dar um up para a gente concluir com o nosso curso. Vamos orar, queridos? Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos diante do Senhor nossas vidas para o bem. A necessidade que existe, bondoso de Israel, de nós sabermos ter um tesouro no nosso espírito. Tesouro como prata escolhida, aquela que o Senhor dá do teu trono sobre nós. Tesouro que nós possamos usar para edificar outras vidas. Não é para a gente ficar milionário, não, em nós mesmos. Não, Pai. Nós queremos te servir, sermos usados pelo Senhor na vida das pessoas. Nos ajude, por amor do teu nome, nos ajude a fazermos o melhor. Pai querido, colocamos diante do Senhor todos envolvidos para o Pêssar, as pessoas que estão viajando das suas cidades, em nome de Yeshua, guarda a vinda, guarda a volta, nos guarde, Pai, embaixo da tua poderosa mão, em nome de Yeshua. Elevo diante do Senhor também nossos enfermos, Pai, entra com a tua provisão, a vida especialmente da Tânia, da Inês. Eu te peço de um modo especial recuperação da Li Oliveira. Eu te peço pela cirurgia do Roberto, Pai, que será amanhã, se assim o Senhor desejar e vivermos. E eu te peço, Pai, nos ajude a concluirmos tudo que nós precisamos em tempo hábil, de entrarmos no seu Shabat, aquietados, entrarmos no seu Shabat da maneira que o Senhor espera para as nossas vidas. Nós somos totalmente dependentes de Ti. Fica conosco, recupera o Rosh Caio Carvalho, ajuda-nos, Pai, muitas pessoas com dengue, a Roseli com suspeita de dengue, muitas pessoas nos escrevendo, Pai. Parece que abriram aí um mosquitódromo para a gente, Pai, com coisas malignas que está fazendo mal para as vidas das pessoas. Ajuda, Pai, essas pessoas a colocarem o repelente. Pai, quando a gente evita, a gente não sabe do que foi livre. O Senhor tem ministrado isso no meu coração. A gente nem te dá o louvor devido quando o Senhor nos orienta a passar um repelente e a gente deixa, Pai, talvez de morrer, com uma hemorrágica e uma dengue hemorrágica nas nossas vidas. Nos ajude, Pai. Ajuda todos os lugares que vão celebrar o Pêssar conosco. Estende a tua boa mão sobre cada lugar e que nós possamos, Pai, agradar o seu coração e sermos edificados por Ti. Que Mashiach esteja no nosso meio, andando no meio de nós com a sua água da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu e que vai destruir todo esse império do mal. Nós te amamos, Senhor. Fica conosco porque somos teus. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja, assim seja. Querido meu, querida minha, beijos no seu coração. Fiquem na Shalom do nosso Pai. Eu amo vocês, queridos. Beijos no coração. Mensagem do Céu.